Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vez a uma conversa do nosso bate-papo do New Wave Catholic. E hoje nós estamos aqui com o Padre Miguel Rodrigues. Padre já há 5 anos, já é padre, né, pároco da Parede de Cascais. E hoje a gente chamou o padre para falar sobre um tema que é o tema do ano, né? O ano do jubilar e a Porta Santa. Vamos falar sobre esses 2 temas. Vocês já ouviram falar sobre a Porta Santa, sobre o ano jubilar, o que é isso? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Nós sabemos que é um ano de muita esperança, de conversão, né? E começando por nós mesmos, né, padre? É isso mesmo. Eu costumo dizer o ano da graça do Senhor, para usar uma palavra bíblica, mas há de ser assim, é isso que esperamos, um ano cheio das bênçãos de Deus, das graças de Deus para a humanidade inteira. Isso mesmo. E assim, padre, começando sobre o tema, né? O que é o ano jubilar? Muito bem. Sim, pronto, o ano Uma introdução, jubilar, né? Exatamente. Pronto, o ano jubilar, acima de tudo, são estas marcas que acontecem pontualmente na nossa vida. Nós temos isto, por exemplo, na nossa experiência humana, quando celebramos os aniversários, ou, por exemplo, nos casamentos, quando celebramos os 25 anos, os 50 anos, são uma espécie de marcos no caminho que nos ajudam a ganhar um novo fôlego, a ganhar uma nova força para continuarmos a caminhar e a corresponder aos desafios. E, no fundo, os anos jubilares que coincidem neste momento, acontecem de 25 em 25 anos, por isso tem esta marca de 25 a 25 anos. Nem sempre foi assim na história da Igreja. Já foi de 50 foi de 50 a 50, já foi de 100 em 100 anos. Portanto, temos assim vários ritmos, mas Sim. Neste momento aquilo que temos dos jubileus... Foi o Papa João Paulo II que mudou, né, para 25 ou não? Não sei. Boa pergunta. Eu acho que foi. É possível que ele tenha passado para esse ritmo, Sim, exatamente. E eles começam mais ou menos na Idade Média. Foi em 1300 que aconteceu o primeiro jubileu, decretado pelo Papa Bonifácio VIII, e a partir daí então a Igreja tem vivido estes anos especiais como anos da graça de Deus por excelência. Já é uma tradição antiga da Igreja, né? Aí sem dúvida, sim. E a gente sabe assim que o ano, para quem está em casa também entender um pouquinho, a gente sabe que o ano jubilar começou com o Papa abrindo a Porta Santa no Vaticano, certo? Exatamente isso. No dia 24 de dezembro. No dia 24, é isso mesmo. É isso, a porta... Mariana, eu estava conversando com o Padre Miguel, uma coisa interessante, né? É a questão da Porta Santa, né? Que a gente estava falando, da Porta Santa ser nas basílicas do Vaticano, Exatamente, né? nas basílicas papais, isso mesmo, nas 4 basílicas papais. Pelo menos foi essa sempre a tradição dos jubileus na Igreja. Às vezes foi-se difundindo esta ideia de que havia portas santas por todo o lado, mas de facto não acontece assim. As portas santas propriamente ditas, aquelas que são abertas no jubileu, exatamente, são no Vaticano ou fora, por exemplo, a Basílica de São Paulo é fora dos muros. Exatamente. E uma curiosidade legal assim de se falar também, né, é que a Porta Santa, como a gente estava falando, ela é aberta de 25 em 25 anos. Exatamente. E ela é fechada. Ela né? é fechada. É construída uma parede de cimento atrás, exatamente. E é no centro dessa parede que são guardadas as chaves da própria porta. E isto mostra-nos ainda mais como é especial este ano. No fundo, estes pequenos gestos, estes pequenos sinais, ajudam-nos a entrar no próprio mistério deste ano que nos é dado pelo próprio Deus. É mesmo um ano especial, é mesmo um ano de graça pleníssima, como dizia o Papa Bonifácio VIII no início dos jubileus. É um ano que nos chama a reviver muita coisa, né? Assim, a conhecer muito a tradição da Igreja também, que é muito bonita, sem dúvida, né? Exatamente. Acima de tudo, os tesouros que a Igreja guarda e das quais é dispensadora. E às vezes coisas que nós às vezes nos esquecemos da nossa vida do dia-a-dia, mas que são auxílios da graça para vivermos a nossa vida cristã com os desafios todos. É como o senhor estava falando, é como se fosse um novo fôlego na caminhada, né? É isso mesmo. Um ano para experimentar a graça de Deus, para experimentar o seu perdão, a sua misericórdia infinita, e isso precisa de se fazer de maneira muito concreta. Nós somos humanos, não é? Então precisamos desses sinais sensíveis para experimentarmos a graça de Deus na nossa vida, e o jubileu oferece-nos essa possibilidade. Mas esse ano ainda teve uma novidade, né? Que é a questão não só as 4 basílicas. Exatamente. Temos uma porta especial que o Papa Francisco abriu na prisão em Roma. Portanto, para além das 4 basílicas papais, como é próprio da tradição dos jubileus, foi aberta então esta 5ª porta na prisão em Roma, justamente porque nos jubileus
já remonta ao tempo bíblico, ser um tempo de libertação, ser um tempo de salvação, onde de facto a salvação de Deus toca a história da humanidade. Esta libertação daqueles que estão cativos, pronto, literalmente, aqui, né? exatamente. É linkar direto com a misericórdia, né? Exatamente Totalmente isso. misericórdia. A plena misericórdia, o pleno perdão que Deus concede sempre à humanidade que tanto ama. Sim. E se não tiver possibilidade de ir a Roma? Muito bem, que é o que de facto preocupa muito as pessoas. É curioso porque no início dos jubileus ele surge, o ano jubilar surge no contexto romano, surge em Roma. No fundo, estas mudanças de século causam sempre alguma inquietação no coração das pessoas. Nós vimos isso no ano 2000, de certeza que se recordam, ali no final do ano 1999 para o ano 2000, havia sempre alguma ansiedade. Será que o mundo vai acabar? O que é que vai acontecer? E o mesmo aconteceu no ano 1299 a passar Sempre para o ano acontece. 1300. Portanto, esta preocupação já existia. Continua, Exatamente, tudo igual. E então o povo de Roma e arredores dirigiram-se à Praça de São Pedro a pedir ao Papa Bonifácio VIII, na altura, era o Papa que conduzia a Igreja nesse tempo, para pedir ao Papa um perdão especial para que, se o mundo acabasse, eles estivessem preparados para a comunhão com Deus. E então pediram essa graça. E isso tem a ver com a indulgência? Também. Ou seja, o próprio povo, aquilo que pede ao Papa é um perdão especial e também uma indulgência especial naquele momento específico. Portanto, na verdade, os jubileus foram pedidos pelo povo de Deus. Foi o povo de Deus que pediu, né, que a Igreja manifestasse esse sinal da graça e da misericórdia. Exatamente. E a partir daí, então, a bula que o Papa Bonifácio VIII escreve decreta depois o ano jubilar, o ano do jubileu, como esse ano de graça, só para usar as palavras que o Santo Padre utilizou na altura, uma indulgência de todos os pecados, não só plena e mais abundante, porque as indulgências já existiam, não só plena e mais abundante, mas pleníssima. Portanto, é uma indulgência que não tinha igual na história da própria Igreja. Então, assim, indulgência eu poderia dizer que é um perdão, uma misericórdia de Deus especial naquele ano, naquela situação. Sim, e acima de tudo remonta àquilo que já dissemos, que tem a ver com os tesouros da graça, da salvação que nos foi alcançada por Jesus, que a Igreja guarda e da qual é ela mesma dispensadora. Porque o perdão de Deus nós recebemos-lo através da comunhão, da confissão sacramental. Particularmente, quando nos confessamos, experimentamos esse perdão de Deus e os nossos pecados ficam verdadeiramente perdoados. Portanto, entramos novamente nessa comunhão plena com Deus, no estado de graça, como nós dizemos na linguagem teológica. Mas há sempre marcas que o pecado deixa em nós, que deixa na nossa vida. E essas marcas, apesar do perdão ter sido real e efetivo, continuam às vezes a condicionar as nossas decisões e a inclinar-nos novamente para esse pecado. Sim, que nós tantas vezes não queremos cometer e aderir, mas que às vezes não temos a capacidade de o fazer e acabamos por cair novamente no pecado. Essa inclinação que fica marcada em nós é purificada, é limpa justamente pelas indulgências, que remontam novamente à salvação de Jesus, mas que apagam todos os resquícios que o pecado deixou no nosso coração, todas as marcas que deixou em nós. E por isso a indulgência do ano jubilar é essa indulgência pleníssima, espetacular, que nos ajuda a estarmos mesmo, a ter-nos sido mesmo restituída a nossa graça batismal em toda a sua plenitude. Mas para ter indulgência é preciso ter alguns passos, não é simplesmente mágica, né? Não é um passo de mágica. Nunca há nada de mágico Deus na nossa fé. Deus está sempre também pedindo de nós um pouquinho, né? É isso mesmo. E isso é a parte bonita das indulgências, porque é assim que Deus trata connosco. Nunca faz nada sem nós. E por isso é verdade que a sua salvação, que Deus quer estender essa salvação a toda a gente, a todas as pessoas do mundo inteiro, mas pede sempre que haja adesão a essa salvação da nossa parte. E a indulgência ajuda-nos muito a compreender isso, porque se é verdade que há aqui uma dimensão da graça de Deus que é dispensada abundantemente pela humanidade inteira, é também pedido que cada pessoa, dentro das suas possibilidades, possa corresponder a essa graça que é oferecida por Deus. E aí entra assim a nossa parte, a nossa liberdade, a nossa adesão ao projeto salvador de Deus. Sim.
Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Muito bem. Então, ligado ao jubileu, sempre esteve a questão das peregrinações. Portanto, mesmo no início dos anos jubilares, o que nós vemos é aquelas pessoas de Roma e arredores que se dirigem, que peregrinam até à Praça de São Pedro para pedir essa graça de Deus. Por isso, associada ao jubileu, está sempre esta questão da peregrinação, do caminho, de nós próprios podemos fazer um caminho que mais do que exterior até é mais interior, mas que nos ajuda a perceber que a nossa vida é, na verdade, uma peregrinação rumo a Deus. O Papa Francisco até usa esse tema para o próprio ano jubilar, né? Peregrinos de esperança. Padre, mas só fazendo... Depois a gente volta para esse ponto, lembra Não, aí? muito bem. Só fazendo um parênteses. Para quem não pode ir a Roma, que nem a gente tinha falado, Okay. como é que a pessoa... Muito porque bem. acho que a gente não... Então, não para as indulgências, muito bem. O que é que nós porque precisamos? E agora, sábado que passou, teve aqui em Cascais, Exatamente. né, uma celebração na Igreja da Misericórdia. Isso mesmo. Né? Ok, então eu vou dizer o que é preciso para as indulgências, o que é mais genérico e depois o que é próprio do jubileu, Perfeito. falando desta questão da peregrinação e das pessoas que não se podem deslocar a Roma, como é que podem fazer? Grande aula, hein, pessoal? Vamos prestar Não, tudo atenção. Não, Não, em é momento simples. de grande Nossa, graça, né? Sem dúvida, sem É. dúvida. E aquilo que é sempre próprio das indulgências, quer seja as ligadas ao ano jubilar, quer seja todas as indulgências, tem sempre a ver primeiro com o arrependimento grande que devemos experimentar no nosso próprio coração. Portanto, que haja um desapego ao pecado e uma adesão grande àquela que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Portanto, o verdadeiro arrependimento é talvez a base de todas as indulgências. Ser genuíno, né? Exatamente, ser verdadeiro. Não é? Existir verdadeiramente no coração. Depois, a experiência da confissão sacramental, para que a pessoa fique em estado de graça. E depois a comunhão eucarística, que pode ser ou não na celebração da Eucaristia, mas receber a comunhão com essa intenção de poder receber a graça da indulgência. Depois, rezar pelo Santo Padre e pelas suas intenções, normalmente é um requisito associado às indulgências, independentemente de quais sejam. E depois, então, aquilo que é específico do jubileu é esta peregrinação, normalmente a Roma ou a uma das basílicas papais. Como nem todos terão a oportunidade neste tempo do jubileu peregrinar a Roma, fazer este caminho exterior, físico, até Roma, permitiu o Papa que as várias dioceses, para além das suas catedrais, que pudessem inaugurar algumas igrejas jubilares, onde pudessem peregrinar aqueles que não conseguem deslocar-se até Roma para poderem receber os frutos espirituais do próprio ano jubilar. E assim, aqui na nossa diocese, para além da catedral, para além da Sé, temos várias igrejas jubilares, uma por vigararia, para que as pessoas possam fazer então essa peregrinação e receber as graças do ano jubilar. Então não é uma porta santa, é uma igreja Não, jubilar, exatamente. é diferente. Não há portas santas assim espalhadas pelo mundo inteiro, Sim. porque de facto essas portas santas nós vemos-las em Roma, nas basílicas papais ou na prisão, como já dissemos, mas ainda há uma exceção, porque pode haver pessoas que mesmo para as igrejas jubilares das dioceses que tenham dificuldade em deslocar-se, quer seja as pessoas que estão presas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que têm incapacidade de locomoção. Então, permite o Papa, no decreto que o Vaticano lançou, que se substitua essa mesma peregrinação ou por uma das obras de misericórdia, que está ao alcance de todos nós, que também pode ser entendida como uma peregrinação em direção a Cristo, presente nos irmãos que sofrem, no dar de comer a quem tem fome, no dar de beber a quem tem sede, no vestir os nus. Portanto, este movimento que nós fazemos em direção ao irmão, na verdade, é uma peregrinação também Interior. que fazemos até ao próprio Senhor Jesus, que se identificou com os últimos. E as obras de misericórdia ainda podem ser substituídas por algum ato penitencial, por algum oferecimento de um sofrimento, por alguma penitência mais ligada ao jejum, quer seja de coisas físicas, quer seja de coisas materiais, de redes sociais. É uma das coisas que aparece neste decreto que gera depois a parte das indulgências. Sim. E é curioso isso para que todos possam de facto experimentar essa graça que Deus quer oferecer.
o senhor comentando assim, me veio uma questão na cabeça. Essa questão do perdão, da misericórdia de Deus na indulgência, eu posso pedir por uma alma no purgatório também? Sempre. Em vez de ser para mim, né? Porque não vai ser para os dois, né? Vai ser uma troca. Podem sempre aplicar, exatamente, pelas pessoas que já partiram ou até por uma pessoa que ainda esteja viva. Eu posso sempre pedir para que essa graça de Deus seja aplicada pelas pessoas que mais precisam, particularmente pelas almas do purgatório. Existe uma prerrogativa deste jubileu que se pode receber a indulgência. Supostamente recebe-se a indulgência uma vez por dia. Portanto, a indulgência é diária, para quem de facto quiser cumprir os requisitos diariamente para a receber. Mas podem-se pedir 2 indulgências por dia se a segunda for aplicada por uma obra de misericórdia. Não, por uma das pessoas que já partiram. Purgatório. Portanto, nós podemos de facto comungar 2 vezes para que na segunda comunhão possamos aplicar por alguma pessoa que já tenha partido e que possa necessitar dessa graça de Deus. Bonito. E o senhor comentando assim, né, da parte da peregrinação, me clareou um pouquinho mais sobre a logo do jubileu, porque assim, agora eu consigo entender um pouquinho. Tem são as 4 pontas do mundo, exatamente, certo? os 4 cantos da terra, sim, que estão ali representados, é isso mesmo. Abraçando a cruz. Abraçando a cruz, não é? Que é para nós o maior sinal de esperança. De entrega, né? Ou seja, são os 4 cantos do mundo em direção a Roma, né? No caso, a peregrinação e a Cristo, essa peregrinação, né? Exatamente, rumo a Cristo, que é a nossa esperança. Sim. No fundo é isto. Por acaso é curioso, porque ainda antes dos primeiros cristãos usarem a cruz como símbolo, não era assim nos primeiros séculos. Então, muitas vezes, a fé era descrita, ilustrada pela figura da âncora. É muito engraçado. Era um bocadinho a figura antiga da cruz. Depois passou a ser a cruz, como é hoje. Mas a âncora, nós vemos em algumas catacumbas como uma imagem disso, alguma coisa que expressava a fidelidade da salvação de Deus. Mas ali no sentido seria o alicerce, né? Nós associamos sempre muito a âncora à esperança. Se formos ver a própria iconografia cristã, quando se representam as virtudes teologais, normalmente a representação da esperança tem sempre a presença da âncora. Justamente por isto, tem a ver com esta imagem de alguma coisa que está sólida, que está firme e que nos dá firmeza a nós. E a esperança é isso, é aquilo que nos permite saber que estamos a caminhar rumo a um sentido que é o próprio Deus e que o próprio Deus é fiel à sua palavra e que podemos pôr a nossa confiança no próprio Deus que estrutura a nossa vida, que ancora a nossa vida. E em direção, né? Né? Eu acho bonito porque a cruz sempre em direção ao céu, né? Em direção ao alto, sem dúvida, que nos conduz a esse encontro com Deus, a comunhão com Ele. Acho que as ondas, né? Também no sentido, né? Das tribulações, exatamente, não é isso? Isso. Aquilo que usam para descrever é de um mar que não está sossegado, que não está quieto, é um mar revolto. E por isso que tantas vezes tem a ver com a experiência que fazemos na nossa vida, das tribulações pelas quais passamos, mas aquilo que vence a tribulação é esta presença da âncora, a presença da cruz de Cristo, que ilumina sempre o nosso caminho, apesar das dificuldades e dos sofrimentos que possamos experimentar na nossa vida. E outra coisa também que é bonito nessa imagem, né, na logo, é que assim, os 4 cantos estão unidos, né? Um abraçado ao outro. Né? Então, assim, acho que lembra um pouquinho da peregrinação, é o encontro dos filhos de Deus, né? As famílias, mulheres, homens, né? Os filhos e filhas indo ao encontro e se conhecer, os irmãos se reconhecendo, né? É verdade, de uma salvação que Deus quer mesmo oferecer a todos. Claro que nunca prescinde da nossa liberdade, da nossa adesão a Ele mesmo, ao próprio Deus, mas ainda assim Deus tem esse desejo profundo de que todos, experimentando esta mesma comunhão na sua igreja, experimentemos também a salvação que Deus oferece à humanidade. É até um convite, né? A quem está em casa, que façam peregrinações, né? Se Exatamente. não for essa, mas que façam mesmo. outras. Porque realmente, eu já fiz algumas também e é um espírito de muita alegria mesmo. Sem dúvida. A gente encontra outra pessoa de outro país e se abraça e e troca partilha, coisas. Isso mesmo, né? mesmo. Assim, Sim, é um reconhecimento mesmo, um irmão, né? Assim. Exatamente. E a nossa fé sempre entendeu o sentido espiritual das próprias peregrinações, que não tem a ver só com caminhar por caminhar, não tem só a ver com o esforço que fazemos,
mas porque elas são verdadeiramente ilustrativas daquilo que a nossa vida é no dia a dia. Nós vivemos em peregrinação, às vezes esquecemos-nos disso, mas nós estamos verdadeiramente a caminhar para o alto, a caminhar para o céu. E por isso, quando nós vivemos uma peregrinação, é uma forma muito concreta de perceber aquilo que é a nossa vida. A peregrinação, que a Mariana estava falando, que é muito interessante, além de ser um movimento interno, né? Porque você está... tem a questão, né, da confissão, a questão, né, da busca interior, né, de se conhecer, né, e tudo, mas tem também o olhar exterior, né? Exatamente isso. De você olhar para quem está ao teu lado. Isso mesmo, né? isso mesmo. E a peregrinação tem essa dimensão muito bonita, a dimensão comunitária. Normalmente não se peregrina sozinho, ainda que haja gente que o faça, mas haver sempre um grupo que caminha para, e depois este sentido da meta. Nós queremos, de facto, chegar a algum lugar, não é? E depois a experiência da alegria e da conquista quando chegamos ao sítio é uma experiência impressionante. Mas também uma coisa importante também de se observar é que assim, a peregrinação é também superar seus limites, né? Certos limites. Você também não é só alegria, também é alegria, mas também dentro do superar tem o sacrifício, tem também, né, alguns objetivos que você deve se colocar na peregrinação, né? Não é uma viagem. Por né? isso é que é tão semelhante à nossa vida de todos os dias, não é? Porque a própria experiência que fazemos na peregrinação, quando chegamos, é de a missão cumprida, não é? Chegamos à meta, mas o próprio caminho é muito importante para a própria peregrinação. Os sofrimentos que se vão experimentando, a forma como a pessoa se vai vencendo a si própria momentos de silêncio naquela caminhada, né? As pessoas que você vai encontrando. Exatamente, a ajuda que vemos ao nosso lado. Isso é muito fácil de ligar todos esses elementos à nossa vida de todos os dias. Eu fiz uma peregrinação com a minha mãe e meu pai que foi maravilhosa. Não sei se você já deve conhecer. Medjugorje. Sim, né? Sim, perfeitamente. Foi, assim, incrível, uma experiência maravilhosa também. São momentos que ficam marcados, né? Também a subida. Sim, Engraçado, quando o Padre Miguel estava falando, a questão daquela senhora que no meio do caminho, né? Foi junto com as irmãs do Instituto Reset. Aí, aquela senhora que rompeu um ligamento no meio do caminho, e aí sentiu uma dor, né? E aí a gente... Mas é uma coisa que essas coisas mão direita, não esquerda. Não é isso, mas é uma questão de você olhar para o outro. Sim. De você perceber que alguém, né, ali estava precisando. Porque, às vezes, se você pensar assim, eu vou subir, eu tenho que subir, eu tenho que não sei o que, está olhado só para você não percebe quem está ao lado. É verdade. Entendeu? Para mim foi uma coisa muito boa. E ela se machucou, foi logo na estação em que alguém ajuda a carregar Jesus, a cruz de Jesus. Sirineu. Pois é. Sirineu ajuda a carregar Jesus na cruz, né? Então, é assim, interessante que a gente fez essa comparação, né? Que eu possa ser essa pessoa, né, Senhor? Que eu possa te ajudar a te carregar, né? Quando ele fala onde é que está Cristo, né? Está num que precisa, em alguém que precisa. Claro, né? Não, mas essa questão você não estava querendo falar porque a gente parou para ajudar, mas não é isso. A questão é que, assim, foi tão interessante porque era uma senhora, o quê? Já idosa, né? Ela já tinha quase uns 80 anos, né? 70, 70 e pouco. Mas ela, assim, ela não perdeu a alegria de estar ali, sabe? Ela sentou para guardar o socorro, choveu, demorou, fez tudo, entendeu? Mas a gente, né? Você cantou junto com ela e foi, assim, um momento de muita alegria, né? Chovendo e a gente cantava chuvas de bênção. Mas ver, né? A gente poder agir nos momentos difíceis da nossa vida, usar aquilo Nada de disso estava programado, né? Não, mas é a Deus agindo, né? Sem dúvida. E através de nós, e através da nossa vida. E por isso, quanto mais procurarmos este estado de comunhão com Deus, este estado de graça, mais permeáveis também somos a que a vida de Deus passe através de nós e toque a vida dos nossos irmãos. Isso é o mais importante. Eu acho que a indulgência é a grande, né? Assim, uma das é o apelo. Graças. É o apelo, mas não deve ser o principal para a gente, né? Aproveitar esse ano jubilar, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, acima de tudo, a indulgência, como tantas outras ferramentas que a Igreja nos oferece, é mesmo para vivermos com mais seriedade a nossa própria adesão a Cristo, a nossa própria conversão,
e a forma como procuramos pôr em prática o Evangelho na nossa vida. Até porque para ter indulgência você tem que fazer esse reconhecimento, né? Esse recolhimento de onde eu errei, o que eu preciso melhorar. Exatamente. Né? Não é simplesmente estar livre de todos os seus pecados, não, né? Assim, exatamente, e não é isso, ou seja, não há aqui uma dimensão de magia, não é? Porque é fácil tratar este tipo de coisas, de tesouros que a Igreja tem, como se fosse uma coisa mágica, que nunca é. A ação de Deus na história nunca é mágica. Sim. A gente também está falando, a gente pode falar também, tem o hino jubilar também. Não sei se eu já ouviu. Já ouvi, sim, senhor. Ele também é muito também, bonito. Também é muito bonito, né, o hino jubilar. É verdade, sim, senhor. Veio cheio de simbologias também. Sim, nós temos a adaptação do padre Cartageno, a adaptação que ele fez para o português. Portanto, convido a tem que no possam YouTube, ouvir, o pessoal que quiser exatamente, assistir, né? que possam ouvir e que possam interpretar nas comunidades. Eu anotei aqui o refrão. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti. Sei o eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Isso mesmo. Muito bonito, né? E quando fala assim, chama viva de esperança, este canto suba para ti, me vem assim, né? Que as minhas orações, que o Senhor suba para ti, né? Que o Senhor possa me ouvir. Eu estou aqui e preciso de ti, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Nos traz essa introspecção. E isso aí tem muito a ver com o próprio tema do jubileu, o próprio tema da esperança. É porque, acima de tudo, o que o Papa convida é termos sempre presentes que a nossa esperança é Cristo, é para Ele que nós caminhamos e depois que somos chamados a ser sinais de esperança no nosso dia-a-dia, na nossa vida concreta, junto das pessoas que mais precisam, sermos nós mesmos essas chamas acesas no meio do mundo a apontar para a esperança que é Cristo, que nunca falta às suas promessas. Sim. Verdade. A questão da esperança nesse mundo, né? Ela foi muito, assim, foi uma grande lembrança, um grande momento disso, né? Porque nós saímos de uma pandemia, né? E muitas vezes a gente até conversou que a gente achou que o ser humano sairia um pouco melhor, né? Aí vieram mais guerras, vieram questões também mentais, né? As pessoas com muitas questões assim, né? De alterações. E aí vem esse ano jubilar, né? Para coroar esse momento, para dizer, não, gente, tem esperança, né? É isso mesmo. E vamos caminhar, né? Aliás, a própria bula que lança o jubileu fala muito dos sinais de esperança, para que nós saibamos reconhecer, até nós, enquanto cristãos, não deixemos de reconhecer no mundo tantos sinais de esperança que diariamente continuam a mostrar a toda a gente que o amor de Deus é real e que está presente mesmo no meio das maiores contradições, como nós assistimos, não é? Tantas guerras, a tanto sofrimento com o qual tantas vezes nos confrontamos, mas que isso não ofusque a presença de tantos sinais de esperança que estão aí e que às vezes estão mesmo ao nosso lado. E não podemos deixar de os reconhecer, sem dúvida. Agora que o senhor falou isso, né, sobre a bula, né? O senhor, por favor, fale em latim, que é melhor que o meu, com certeza. É a frase, né? A esperança não engana. Exatamente. Spes non confundit. Isso. Eu acho que isso é tão importante, né? A gente perceber que não deve ser enganado, né? Pelas coisas, né? Sem dúvida. Aliás, e até podemos olhar no sentido positivo, que é se há alguma coisa onde nós podemos pôr a nossa confiança é em Deus. Porque Ele é que não nos engana, Ele é que não nos confunde. Onde há dúvida, não há Deus, né? Onde Deus está na certeza. Né? Em imagens que a Bíblia usa, que são muito evidentes, não é? Esta rocha, este rochedo de Deus é essa presença firme na nossa vida, onde nós podemos pôr toda a nossa esperança, aliás, o único no qual nós podemos pôr a nossa esperança, porque tudo o resto passa, tudo o resto muda, e por isso não se apresenta para nós com a mesma segurança com que o próprio Deus se apresenta. O Senhor falando assim, tudo passa, tudo muda, né? Me vem assim na cabeça, né? Nós somos uns peregrinos no mundo, né? É isso mesmo. Pensar nisso, a peregrinação, na verdade, é eterna. Eterna não, é nesse momento agora no mundo, né? Nessa mesmo. passagem. É né? isso mesmo. Que sejamos peregrinos em todos os momentos da nossa vida. E é para essa peregrinação que o Papa é tão claro na sua bula, porque ajuda-nos a perceber
que é justamente o nosso caminho do dia a dia que nós somos chamados a manter acesa a esperança, para continuarmos a caminhar, para continuarmos a acreditar, a ser pacientes. É uma virtude que o Papa liga muito à virtude da esperança, é a virtude da paciência. E isso na nossa fé tem a ver com a forma até como nós entendemos as contrariedades da vida e as dificuldades pelas quais vamos passando, porque diante de uma dificuldade muito grande isso podia tirar-nos a força de viver, como tantas pessoas às vezes à nossa volta acabam por experimentar, deixam de ter força para corresponder aos desafios, deixam de acreditar que é possível. E para nós não, para nós os próprios sofrimentos do caminho e as dificuldades são oportunidades de fortalecermos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Para uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está assim, qual é a dica que o senhor dá para achar essa esperança? O que a gente tem que fazer para achar essa esperança? Eu acho que acima de tudo é perceber que não está sozinha. Portanto, nisto que nós dizíamos quando falamos do logótipo, é perceber sempre que eu não estou sozinho no mundo, eu posso procurar ajuda, porque nesses momentos de sofrimento interior muito grande, normalmente sozinha a pessoa não consegue libertar-se desse momento de maior dificuldade da sua vida ou de maior sofrimento na sua vida, mas há quem consiga ajudar, quer seja no acompanhamento espiritual, quer seja no acompanhamento psicológico e às vezes até médico, às vezes até é preciso essa intervenção dessa área da saúde, da psiquiatria, mas para que a pessoa com ajuda consiga voltar a encontrar esses sinais de esperança na sua vida que nesses momentos normalmente estão muito ofuscados. Isso também serve também para as pessoas que não só em depressão, mas as pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande ou que estão se sentindo, né, fracas e tudo. Sim, acho que para todas essas pessoas, acho que para todos nós, né? Sem porque dúvida. Todos nós, exatamente. Passamos por isso. momentos difíceis em que perdemos um pouquinho da esperança, falando assim, o que aconteceu, né? O que está acontecendo? É isso mesmo. É não deixar de procurar ajuda. Eu acho que é o mais importante. Ter um bom amigo com quem partilhar, ter um sacerdote que possa aconselhar, ter um profissional de saúde que possa apontar caminhos, para que a própria pessoa se torne capaz de reconhecer esses sinais de esperança que podem estar mais adormecidos, né? Porque às vezes a dor e o sofrimento tornam-se de tal forma grandes que tendem a ofuscar as coisas boas que continuam a acontecer, continuam presentes, mas que às vezes não estão tão visíveis assim. Eu às vezes preciso da ajuda de alguém que me ajude novamente a ver a presença desses sinais de esperança, que eles sempre estiveram lá. Eu acho que nisso o Papa foi muito, mais uma vez, né, muito feliz de escolher uma outra Porta Santa num presídio, né? Sem dúvida. Que é um local onde quase todos, muitos perdem a esperança, né? É verdade. A esperança da liberdade, né? Claro. A esperança de estar com a família, né? Então acho que a abertura, né? É um sinal muito evidente. A gente vê assim, né, em Isaías 9, né, ele fala assim, né, e o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Né? É isso, né? Eu acho que o jubileu vem mostrar uma grande luz, né? Olha aqui, né? Assim, é Deus mesmo. Mostrando, né? Eu estou aqui, né, meus filhos, né? É isso mesmo. Aliás, é nesse sentido que vai a passagem que dá nome à bula do capítulo 5º da Carta aos Romanos, vai muito nesse sentido, para nos lembrar que nada nos pode afastar do amor de Deus. Não há nada no mundo, não existe nada que nos possa afastar desse amor imenso que Deus tem por cada um de nós. E isso, para nós, é a maior fonte de esperança, né? A esperança brota, como diz o Papa na bula, do lado aberto de Jesus na cruz, não é? Essa é a grande fonte da esperança. E é essa que nós podemos ir beber sempre, para alimentarmos a nossa própria esperança. Não é achar que fulano não tem jeito, né? Exatamente. Né? Muita gente, né, às vezes fala, fulano não tem jeito, né? Claro. E a gente sabe, né, exatamente como o senhor falou, né? Na cruz, aquele ladrão, né, o bom ladrão, né, reconheceu. Né? O cristão não pode pensar dessa forma, né? Todos nós temos jeito e tem que estar pronto para ajudar também, né? Que é a caridade, né? Também, né? Não, e o Santo Padre tem sido sempre exímio, mesmo com o documento da Dignitas Infinita, em lembrar a profunda dignidade de cada ser humano na sua individualidade, porque é assim que Deus olha para nós, valorizando individualmente cada pessoa. E por isso não há outra forma de vivermos enquanto cristãos.
Sim, não, e assim, até um testemunho meu, assim, né? Teve um tempo em que eu perdi um pouquinho, né? Assim, eu falei assim, onde é que está Deus, né? Me afastei um pouquinho, né? Que eu acho que é um momento de deserto, que eu digo. E aí agora, hoje, eu vejo como Deus é misericordioso, né? Como Ele tem, assim, a gente pode errar o quanto for, mas se a gente se arrepender e quiser voltar, é realmente a passagem do filho pródigo, É né? exatamente Ele isso. não só te recebe, ele te recebe com muita alegria, De né? braços abertos, é isso Em mesmo. festa, né? Isso mesmo, isso mesmo. É assim, a questão da indulgência, eu só queria voltar uma coisinha. Assim, mãe, você quer comentar? Porque eu acho que você tem um testemunho bonito Meu Deus. sobre a indulgência, que eu acho que era interessante, que é justamente da questão da alma do purgatório. Você tem uma história com isso. Não quer dar esse... Não, assim, não sei, vamos tentar. Assim, é uma questão, como é que as irmãs falam? É um ponto graça, sensível que eu como toquei é que aqui. graça recebida? As irmãs é que falam, graça recebida, graça partilhada, né? Sim. Nesse sentido, graça testemunhada, né? Ok. Então, assim, enfim, o meu pai, no caso, né? Ele foi uma pessoa, assim, um grande pai, mas teve suas dificuldades, né? E num caminho muito difícil de vida, mas a minha mãe, muito católica, sempre intercedendo com obras de caridade também, foi uma pessoa realmente assim, exemplo. E com certeza a intercessão dela foi fundamental. E ela faleceu 2 anos antes dele falecer. E quando ele faleceu, assim, ele me pediu uma vez. A conversão dele começou aí. Quando ela faleceu, a gente já percebeu algumas mudanças, né? Ela está no céu, né? Então ela começou já na Terra já fazia, mas aí foi mais forte, né? Padre Pio falava que ele ia dar mais trabalho no céu do que aqui na Terra, né? E aí ele ele estava já doente e ele me pedia e a gente conseguiu que ele falecesse em casa. E aí o que aconteceu? Numa terça-feira, por que terça-feira? Porque era o dia da folga da paróquia que a gente frequentava, no Rio de Janeiro. E aí ele virou-se para mim, a Mariana estava lá em casa, e aí na casa dos meus pais, e aí ele virou e falou assim, eu queria falar com o padre. Ele não era praticante, não era católico, ele teve uma formação espírita, e aí ele falou assim, eu queria falar com o padre. Eu falei, meu Deus do céu. Que era dia de folga. Era dia de folga na paróquia, era uma terça-feira, um dia de folga. Falei assim, mas ele está me pedindo um padre, eu tenho que arranjar um padre. Aí eu fui lá na paróquia, meu pai tinha um hábito de beber uísque. Ele gostava de... Claro que quando ele já estava acamado, ele não estava bebendo. Mas por que isso? Porque quando eu cheguei na paróquia, o único padre que estava lá era um padre gaúcho, daqueles bem... Porque o gaúcho lá no Brasil, eles são mais assim, eles falam mais enérgicos, sabe? Tem uma forma de falar mais assim. O nordestino é mais calmo, aquela coisa assim. Cada região tem uma característica, né? E aí eu encontrei esse padre que eu não conhecia. Eu falei, padre... O padre adora uísque. Aí eu falei, padre, o meu pai está precisando de uma visita. Ele pediu para eu vir. Eu sei que hoje é folga, eu sou desculpa, não sei o quê. Ele falou assim, pode ser eu? Eu falei, o senhor? Claro. Eu não sabia que ele gostava de uísque, nada disso, né? Como era a forma. Eu falei, se o senhor puder. Ele falou assim, então vamos agora. Aí eu falei, pois não. Aí ele foi conosco, né? E quando chegou na casa do meu pai, né? Ele começou... Houve aquela, sabe? Assim, como se fosse, assim, amigos de velhos tempos, entendeu? Então, ele foi conversando com ele e aí ele virou para mim e para Mariana, ele não nos conhecia. Ele virou e falou assim, vocês sabem rezar e tal? Nós participávamos de um grupo de intercessão. E aí ele falou assim, então eu preciso que vocês intercedam enquanto eu faço uma oração com ele. Aí eu chamei a Mariana, né? Falei, Mariana, tá na hora da gente entrar. E nessa hora a gente entrou, eu tenho que resumir, porque aí ele pegou e nós fizemos a oração, ele falou, tá bom, então agora vocês podem sair. Nós saímos, ficamos lá fora, mas continuem intercedendo lá fora. Ele era bem assim, sabe? Aquela coisa assim, continuem, façam isso, façam aquilo. Eu falei, tá bem, tá. E ficamos lá. Quando nós voltamos... Agora vocês podem entrar. Ele falou assim, olha, o que aconteceu aqui é o seguinte, talvez não fosse para acontecer, mas eu dei o perdão para o seu pai. Vocês podem descansar, porque ele foi perdoado.
Aí, aí ele pegou, aí nós o levamos na igreja, né? E ele, dia seguinte, ele faleceu. E, assim, bom, aí a gente acha que a coisa acabou, né? Foi de madrugada. Aí a gente acha que a coisa acabou, né? Mas, assim, a obra de Deus é infinita e é tão misericordiosa, é tão maravilhosa, né? Isso foi em 2007. E houve, até para as pessoas, acho que é por isso também que você perguntou, Sim. houve um ano extraordinário, não houve? Da misericórdia, Sim. né? Foi 2015. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Assim, foi depois que quando meu pai faleceu, aí a gente olhou uma para a outra e falou, nossa, que paz que a gente está sentindo, né? A gente conseguiu um padre, ele foi perdoado e, assim, bom, os anos foram passando, isso foi 2007, 2015 aconteceu o ano jubilar da misericórdia, um ano extraordinário, que não fazia parte desses 25 anos, né? Exatamente. E aí, sem perceber nada, um padre, a gente, graças a Deus, tem uma amizade com os padres, assim, um carinho muito grande de Deus para conosco. E aí um padre amigo nosso, padre Anderson, ligou para a gente e falou assim, Jorge e Miriam, eu quero que vocês vão comigo a Roma. E ele já conhece, né? É, Roma de pé mas- a cabeça. Assim, não, ele fez doutorado em Roma, então ele falou assim, eu vou a Roma e queria que vocês fossem comigo. Aí eu olhei para o Jorge e falei assim, Jorge, e agora? Aí ele falou assim, se ele está pedindo, a gente vai dar um jeito. Vamos reunir aqui, vamos ver o que a gente consegue de economia, paga em 12 vezes, paga não sei o quê, mas vamos lá. Quando a gente foi a Roma, eu não conhecia nada sobre as quer dizer, lógico que a gente conhecia de história, de tudo e da tradição da igreja, mas não conhecia sobre as indulgências assim, né? Como está se falando hoje em dia. E aí, chegando em Roma, ele falou assim, nós vamos na Basílica tal, realmente uma peregrinação, sem a gente saber que a gente estava fazendo essa peregrinação. Né? Ele não conhecia a história do meu pai, ele não sabia nada disso. E aí nós fizemos a peregrinação com eles. Fomos à Basílica Maior, fomos a Extramuros, fomos todas. Né? E terminamos em São Pedro. Quando nós terminamos em São Pedro, ele conseguiu celebrar naquela parte de baixo, lá, né? Onde tem, na cripta, perto de São Pedro. Né? A graça é muito grande, né? Deus, assim, E aí, quando ele estava celebrando, ele falou assim, vou confessar vocês vão comungar. Não, antes de celebrar, né? Vou confessar vocês vão comungar. E, assim, vocês podem pedir ou por vocês ou por alguém muito especial que esteja no purgatório. E aí, sim, né? Me veio na minha cabeça, por isso que é tão importante, né? A gente pensar nas pessoas que a gente tem tanto amor e que podem não estar na graça, né? Desculpa, você também. Não, então você fez essa oração, né, pelo vovô, né, e sentiu um alívio muito grande, não foi? Você Sim. teve essa... Quer dizer, a gente acha que a missão da gente acabou ali, mas Deus fala assim, não, peraí, né? Então, o coração tem que estar aberto mesmo, né? Tem que estar e perceber. Um padre chamou, não posso, tenho trabalho, tenho não sei o quê, não, vamos embora. E foi uma grande graça, realmente, foi isso. Não me pega mais desse jeito. Desculpa. Não, assim, eu queria que, né, se a mamãe se pudesse comentar esse assunto, porque é o momento atual que a gente está vivendo, né, assim, que as pessoas possam ver esse testemunho e pensar, não, eu vou fazer o que eu posso fazer aqui para poder tentar fazer, né, se eu não vou na Roma, mas eu vou numa igreja jubilar, eu vou e pedir para aquele mais que você precisa, porque... Deus é misericordioso e Ele age, né? Ele age. Se você tiver a esperança, né? Se você tiver em estado de graça, buscar esse estado de graça, né? E Ele tem essa misericórdia, né? Não, e assim, agora falando disso, né? As almas do purgatório devem estar em festa, né? Porque já pensou se todo dia um pedir, exatamente. Né? Sim. Né? É muita graça, né? É uma maravilha. A igreja realmente é fantástica. É isso mesmo. Mas eu acho, assim, é importante também que cada um esteja com o coração bem aberto, né, padre? Sem dúvida.
Aliás, é o mais importante. Na nossa relação com Deus é sempre o mais importante, a nossa disponibilidade. Nós vemos isso em Nossa Senhora. Aquilo que havia naquela mulher é esta plena confiança, plena abertura de coração a Deus e à sua ação. Por isso é que é um terreno tão fértil. Assim, fugindo um pouquinho assim, não fugindo muito não, mas é assim, o padre sempre foi católico ou teve alguma conversão? Ou sempre teve esse caminho? É uma boa pergunta, quer dizer, eu acho que tem um crescimento mais ou menos normal no contexto português. A minha família sempre esteve mais ou menos ligada à igreja, mais o lado da minha mãe do que o lado do meu pai. Mas sempre fomos habituados a participar nas celebrações. Sim. E por isso também fiz o percurso na catequese, sempre envolvido na paróquia. Claro que depois, ao nível da adesão interior à fé, isso depois foi lá está, a peregrinação, o caminho que todos temos que ir fazendo, e o mesmo aconteceu comigo. Por isso teve sempre isso, essa infinita misericórdia de Deus em relação à minha vida e as pequenas respostas que eu fui procurando dar em cada momento. Umas vezes mais acertadas, outras vezes menos acertadas. Sim, mas sim. faz parte, né? Exatamente, isso é o mesmo. caminho, Faz parte do né? caminho, isso mesmo. E como pároco de Cascais, né, da Parede, Isso. como pároco da Parede, os desafios, o que a gente pode esperar aí do Padre Miguel? É sozinho, né? Porque não tem o vigário, tem o diácono, né? A gente estava comentando disso sim, agora há pouco, sim. né? É Sim, a correria, toda né, a padre? paróquia. Sim, a correria, pronto, normal. Eu acho que, de facto, hoje em dia, para responder à missão, à missão e ao ministério que nos é confiado, as solicitações são muitas, de facto. Portanto, é ir respondendo àquilo que vai surgindo, com muita disponibilidade para procurar que, acima de tudo, que a vontade de Deus se cumpra. Mas sim, há Você sabe muito que o por senhor fazer. é conhecido como Padre Anjinho, né? Padre Anjinho? Eu Não ouvi sabia, essa. não? Preferia não ter sabido. Não, é uma brincadeira. Não, muito É bem. assim, é porque eu comentei, né, com uma pessoa que me reconheceu quando eu estava saindo da missa, né, do podcast. Ele falou assim, quando vai ser o próximo? Eu falei, olha, a gente vai receber o Padre Miguel. Mas, o Padre Anjinho! Foi quando eu descobri. Assim, é muito bom, né, também, assim, mas é muito bom ter o senhor também como pároco, né, ali. As pessoas devem ser muito felizes com isso também, acredito eu. É isso que eu vejo. Mas, Mariana, assim, você falou isso agora, é uma coisa, assim, muito engraçada, sabe, padre? Porque, assim, quando a gente participa da missa que o senhor celebra, é claro que a missa, o principal ali é Jesus, mas quando o senhor celebra, realmente a gente se sente elevado, viu? Porque, assim, eu não sei se é por isso que as pessoas falam. Não pode elogiar muito também, não, que Não, não é também bom, acho né? que falta- A gente não pode ser assim, não. Não, mas é assim, é porque realmente ele tem a propriedade. E o Evangelho de hoje fala, né, sobre a autoridade. Ele tem a autoridade mesmo do sacerdote. Quando ele proclama a palavra, sabe, é forte. E, ao mesmo tempo, quando ele vai purificar, eu estava falando até antes, quando ele vai fazer a purificação, ele canta, sabe? Assim, é uma conversa com Deus, eu não sei, mas você fecha os olhos e é tão bom, sabe? Porque realmente, assim, você acabou de comungar, né? E ele está ali servindo ao altar, ele está purificando, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está trazendo, né, assim, um pouco do céu para a gente. Viu? Eu acho que é um desafio grande para todos nós, mesmo hoje em dia, no meio do mundo, é procurarmos ser esta transparência de Deus, não é? Sem nenhuma pretensão da nossa parte, mas penso que seja a missão de todos os cristãos, independentemente da sua missão. É procurarem ser transparentes em relação à presença de Deus no mundo, para que a graça passe por nós. O objetivo aqui não era elogiar, né, padre? Mas não, com certeza, era dizer claro. assim, não, porque a gente sabe que o senhor tem os seus problemas também, Não, né? claro, E tem, claro, assim, sem só dúvida. que é uma forma de agradecimento também, né, do seu sim, Claro. né? Assim, eu E acho que obrigado também, porque assim é importante também a gente reconhecer isso entre os irmãos também, sim, né? sim. Não, e até para outros padres também, né? E, assim, a gente sabe do carinho que o senhor tem pelo seminário, né? Isso mesmo. E a gente sempre rezar pelos seminaristas Isso é mesmo. muito importante. Sim. Não, nesse sentido, por todos aqueles que o Senhor também deseja chamar a esse Sim, caminho especial, pelas consagração, vocações, né? de serviço à igreja, sem dúvida. Tão importante. Não, e assim, mas quando a pessoa fala, né, o Padre Anjinho, assim como você falou, que eu nem sabia disso, mas é assim, é interessante, sabe, uma última coisa, não é, mas é a gente, que nem a Mariana está falando, é o exemplo, né?
muitas pessoas têm assim olhos bonitos todos podem ter, né? Mas o olhar é muito diferente, entendeu? Então assim, né? O olhar de Cristo, buscarmos ter esse olhar, né? Em todos então nós. assim, a forma de olhar, né, para a pessoa que está ali às vezes é muito diferente. Então e o padre tem que buscar isso, né? Não só o padre, todo cristão, né? Isso. Todo cristão a gente tem que olhar com o olhar do Cristo, né? O olhar, o sorriso, né? Tá sempre sorrindo, né? Porque acho que uma vez eu ouvi dizer assim, né? Não ouvi dizer não, foi um livro que eu li que falou assim, né? Que o inimigo ele sabe, ele lê as nossas expressões. Ele sabe das nossas expressões. Então coloca um sorriso na cara que não tem como descobrir nada. Então, então é interessante isso. Boa. Por acaso, nós agora no fim de semana passado, no domingo, tivemos um encontro com os jovens da Diocese de preparação para o Jubileu a Roma. Temos assim um grupo grande que peregrinará até Roma no próximo mês de julho para o Jubileu dos Jovens em Roma. E nesse encontro de preparação, muito engraçado, foi muito em torno da esperança, muito em torno do Jubileu, e às tantas, no final, havia uma pergunta que era alguma coisa como qual é que é o maior, qual é que era para cada pessoa o maior sinal de esperança hoje em dia. E nas partilhas surgiu uma coisa que depois me ficou muito gravada no coração, que um dos maiores sinais de esperança que nós temos, ou que podemos ter hoje em dia no mundo, é um sorriso. Porque, de facto, a presença do sorriso na vida de alguém pode ser verdadeiramente transformadora. E é um sinal de esperança tão simples, por um lado, ao alcance de todos nós, mas ao mesmo tempo tão forte, que pode ser até uma imagem de marca para todos aqueles que queiram viver o jubileu da esperança, é procurarem este sorriso permanente junto daqueles com quem se cruzam. Eu ouvi uma vez também de Frei Gilson, né, que é muito conhecido, né? Sim. Ele falou, né, que assim, quando o cristão descobrir a alegria no sofrimento, né? É isso que é né? Porque assim a vida, a peregrinação aqui na Terra tem sofrimentos, não tem como, né? A gente vê o exemplo de Cristo é a cruz, né? Então, mas carregar com alegria, né? Carregar com a alegria que permanece, né? Independentemente dos momentos pelos quais possamos estar a passar. E isso me veio Nossa Senhora na cabeça, claro. Passou por aquele sofrimento todo, mas tinha a paz, tinha o sorriso, exatamente, tinha essa serenidade interior, sem dúvida. Isso. E, assim, só para... quando o senhor falou, e a Mariana está falando do sofrimento, né? Assim, em alguns momentos da sua vida, que o senhor também passou por momentos difíceis também e tudo, essa esperança era presente? Estou perguntando para o Sim, eu acho que sim. Padre Miguel. Eu acho que faz parte da fé, não é? A esperança, tal como a fé, é um dom que Deus nos dá. É uma virtude que precisa de ser cultivada por nós, mas antes de ser uma virtude é um dom que Deus concede. Portanto, eu acho que nós acabamos por ser muito agraciados, nós que temos fé e que conhecemos Jesus Cristo e o procuramos seguir, somos muito agraciados porque temos consciência desses presentes que Deus nos dá de bandeja, quer seja a fé, quer seja a esperança, quer seja a caridade. Depois, cabe-nos a nós, diariamente, alimentar esses mesmos presentes para os fazermos crescer na nossa própria vida. E isso aí inclui que o senhor falou e a gente passou um pouquinho rápido, essa virtude tão grande da paciência no mundo de hoje. Sem dúvida, fundamental. Ainda para mais num mundo que nos pede, o Santo Padre fala disso, exatamente. O mundo que pede é tudo para agora, é tudo para hoje. E isso vai gerando muita frustração no coração humano. Se nós não somos capazes, enquanto cristãos, de colocar o nosso olhar num horizonte maior, que é essa meta para a qual caminhamos, que não exige que as coisas aconteçam no tempo que eu quero, no momento em que eu acho que preciso, e ter o olhar posto no próprio Deus que me dá cada coisa a seu tempo, nós entramos nesta roda viva, nesta inquietude que nós reconhecemos à nossa volta. Que todos falam transtornos de ansiedade, de tudo, exatamente, né? E que a paciência, levando a esperança, faz com que a gente, né, tenha esse equilíbrio que tanto precisa, né? Já agora, se me permitem, porque a frase é mesmo muito forte, que o Papa utiliza na bula. O Papa diz que nos habituamos a querer tudo e agora, num mundo onde a pressa se tornou uma constante. E quais é que são as consequências disto que o Santo Padre aponta? A intolerância, o nervosismo e a violência gratuita. É muito impressionante, não é? Porque um coração que anda inquieto
de forma errada, depois essa inquietude manifesta-se destas formas ou pode manifestar-se destas formas. Na intolerância, no nervosismo e na violência gratuita. É justamente contra isto que nós queremos combater. Um coração que é paciente, um coração que espera sempre em Deus, que confia, mesmo diante das tribulações, é um coração que não deriva por estas consequências. Sim. Por essas ações, né, tão... E eu acho que, assim, até para a gente ir finalizando, né? Não sei se tem mais algum ponto importante aí para muito falar. bem, está ótimo. Mas, assim, assim, eu acho que a gente só encontra isso na oração, né? Pedindo ao Espírito Santo. Porque se for da gente, a gente não consegue, isso mesmo. né? Não é por mim que eu vou conseguir encontrar a esperança, né? Não é de todo um ato voluntarista nosso. É uma abertura de coração para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer. Eu acho que precisamos de redescobrir muito esta dimensão mais contemplativa da própria fé, que não é ficar à espera de uma coisa qualquer sem fazer nada. A nossa esperança não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, mas que passa sempre por, primeiro, abrir o nosso coração à ação de Deus. É o que nós vemos em Nossa Senhora, desculpem apontar sempre para ela, mas é um modelo muito, muito importante para nós de quem seguiu Jesus a sua vida inteira. Não é? Por isso, se queremos seguir o Mestre, olhando para Nossa Senhora, vemos que o fez de forma perfeita. Sim. Bom, vamos finalizar então. Muito bem. Você gostaria de alguma mensagem para... Sim. O que o senhor diria assim, para as pessoas, assim, sobre a peregrinação, sobre o ano jubilar, né? Tem algum convite, alguma coisa para... Alguma frase? Olhem, convites. Acima de tudo, que cada um possa abrir o seu coração a este ano de graça, a este ano de perdão, a este ano de misericórdia. Acho que é talvez o grande convite e a exortação que podemos fazer uns aos outros enquanto irmãos na fé. Que o nosso coração se abra à ação maravilhosa de Deus, que já vimos que é tão grande, que é tão imensa. E ao mesmo tempo, que depois que cada um, na sua generosidade, possa fazer aquilo que está ao seu alcance para fazer esta peregrinação rumo à esperança, que é o próprio Cristo. Quer seja indo a Roma, quer seja indo às igrejas jubilares e participando nas iniciativas que acontecem na nossa própria diocese neste ano jubilar, quer seja na prática das obras de misericórdia e na própria penitência pessoal, que tudo nos ajude a aproximar de Deus e da sua graça. E também a gente tem o site, né? Sim, no site do Jubileu encontram muitas informações, aqui na descrição. sem dúvida, todas as informações estão lá, quer seja em relação aos vários momentos do ano jubilar que acontecem em Roma e as atividades associadas. No Patriarcado de Lisboa também encontram as iniciativas diocesanas em relação ao Jubileu. E depois aqui mais perto de nós, na nossa Igreja da Misericórdia, que é a nossa Igreja Jubilar, em Cascais, existe uma dinâmica todas as quartas-feiras à noite, a que chamamos quartas-feiras com graça, e das 21 às 23 haverá sempre uma dinamização de oração ou mais cultural, que ajuda as pessoas da Vigararia a viver o jubileu e a alcançar essas graças que Deus oferece. Quer dizer, não tem desculpa, né? Para a gente não... né, não é isso mesmo. E se tiver dúvida, se tiver, não tiver entendido, se tiver querendo ter mais conhecimento, né? Pode, além de olhar, né, o site, tudo, pode procurar as pessoas das paróquias, sim, né? Serão sempre orientados, né? Sim, recomendava talvez como dica final a leitura da bula do Santo Padre, da proclamação do Jubileu, porque de facto nos coloca muito dentro do tema e a razão pela qual o Santo Padre escolheu este tema da esperança para esta nossa peregrinação deste ano. Muito bem, amém, assim seja. Bom, para finalizar, tenho 2 recadinhos para dar. Assim, o primeiro é que a gente vai ter agora uma peregrinação, que é para Santiago. Assim, queria deixar assim, o pessoal que queria conhecer, é uma oportunidade muito boa. Vai ser do dia 28 ao dia 30. Não, do dia 21 ao dia 23 de fevereiro. 21 23 de fevereiro. Eu sabia que era 20 em fevereiro. 21 a 23 de fevereiro. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato com a gente no direct ou mandar mensagem, deixar algum comentário que a gente entra em contato. Vale muito a pena, vai ser muito bonito, né, mãe? Vai ser junto com o Instituto Resid, daqui de Portugal, com as irmãs. E estamos esperando por vocês para essa peregrinação também.
Outra coisa, quem quiser conhecer aqui onde a gente está gravando, né? Aqui é o Studios Connection. É um estúdio onde a gente tem um espaço muito bom, com tudo com qualidade, né? Com pessoas profissionais. Então, fique à vontade para vir conhecer também. Eu acho que vale a pena. Tem cursos, tem vários cursos aqui que também são dados. Então, fiquem à vontade para conhecer o Instagram do Studios Connection. Também tem o podcast, que é um Portugal Connection, que também são sobre empresários. É muito interessante. Então, fica essa dica para vocês também. E finalizando, assim, o nome do nosso podcast é New Wave, né? New Wave Católica, seja uma nova onda, que esse ano seja realmente um ano de conversão, de esperança e que seja uma nova onda de cristãos, né? Que tornemos os cristãos novos no Espírito Santo, que o fogo venha reavivar o nosso coração, né? E que possamos também nos animar na tradição da nossa igreja, que é muito bonita, voltar a conhecer um pouquinho mais e também ouvir um pouquinho mais também sobre as palavras do nosso Papa, que possamos procurar saber um pouco mais sobre as cartas, sobre o que o Papa tem para nos dizer durante esse ano. Muito bem? Eu queria pedir a bênção do Padre Miguel Muito bem. para a gente e para quem está nos ouvindo. Muito bem. Muito obrigada, Padre, pela Nada, sua disponibilidade. o Foi gosto muito é bom. meu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos o Senhor. Amém. Damos graças a Deus. Deixem seus likes, comentem, compartilhem. É muito importante para a gente. Vocês também fazem parte dessa missão junto conosco para chegar a mais almas. Amém. Obrigada.